Olá, eu me chamo Eliseu Lobato e sou analista de implantação do OrçaFácil. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta chamada comparação de preços. Pronto, já fiz o login na minha conta do OrçaFácil e agora nesse momento a gente vai fazer aí a simulação de uma comparação de preços para que a gente possa entender como funciona a ferramenta. Bom, eu já fiz a abertura de um determinado orçamento para que nós possamos visualizá-lo antes de fazer o comparativo. Nesse primeiro orçamento eu tenho um valor de 16.850 e nesse segundo orçamento eu tenho o valor de 13.476. Os mesmos têm os mesmos itens, né? Cada orçamento tem os mesmos itens na sua lista de itens, porém um está com um valor mais baixo do que o outro. Isso pode ser feito também em casos de orçamentos com datas diferentes. Então eu tenho um orçamento que ele tem uma determinada data, precisei atualizar esse orçamento, então para eu fazer isso eu fiz uma cópia do meu orçamento e na cópia eu alterei a data para uma data mais atual e agora eu quero fazer um comparativo entre o primeiro orçamento com uma data mais antiga e o segundo orçamento com uma data mais atual. Então essa também é uma das formas de se fazer e uma das vantagens de se poder fazer esse tipo de comparação. Vindo aqui no botão editar, nós podemos finalizar o orçamento e bloquear a edição. Feito isso, nós vamos conseguir ativar a função de comparativo de orçamentos. Então a função ela já está aqui em cima, ela já aparece habilitada para a gente fazer a utilização. Vou clicar aqui no comparador. E o primeiro passo é eu selecionar aí qual o orçamento que eu quero para fazer esse comparativo. Tá? Então primeiro nós vamos fazer esta seleção deste orçamento. Lembrando que os orçamentos que vão aparecer vão ser apenas os orçamentos que já estão marcados como finalizados. Então não vai aparecer aqui qualquer orçamento que ainda não tenha sido marcado como finalizado. Então o processo que eu devo fazer é abrir o meu orçamento, ao qual eu quero também utilizar para fazer o comparativo, vir no botão editar, finalizar orçamento e bloquear a edição. Ok. Feito isso, o meu orçamento já vai estar finalizado e o sistema vai entender que ele já está ok para fazer o comparativo. For atualizar minha página e aqui já aparece o orçamento que eu marquei como finalizado. Além dos orçamentos que eu estou marcando agora, que foi o orçamento que apareceu, eu ainda posso utilizar mais dois orçamentos, né, para fazer esse comparativo. Então o sistema apresenta para mim a possibilidade de eu utilizar no máximo 3 orçamentos, né, para que eu possa fazer esse comparativo. Nesse primeiro momento a gente vai selecionar apenas esse orçamento e depois nós vamos trabalhar com mais um orçamento para a gente ver como vai ficar essa visualização. E aqui sim eu consigo fazer esses comparativos. A primeira forma de fazer isso é comparação entre as etapas por itemização. Vou selecionar ela. Tá? Então, ou seja, conforme a itemização que eu tenho trabalhada dentro do meu orçamento, ela vai apresentar os itens, né, principais aí do meu orçamento. Então eu tenho as etapas principais, né, aqui dentro do meu orçamento. Pronto, e aqui eu vou ter o comparativo, tá? Então logo aqui eu vou ter o orçamento 1, né, que foi o primeiro orçamento que nós utilizamos aí para fazer a comparação, que no meu caso a descrição desse orçamento 1 é um orçamento comparação, né? Então aqui eu vou ter os valores dele em relação ao orçamento 1, tá? E aqui à minha esquerda eu vou ter os valores em relação ao orçamento 2, que é o comparação orçamento 2, tá? E aqui vai ter os valores referentes ao valor mais barato, que é o orçamento 2, que eu apliquei o desconto, e o valor um pouco mais elevado, que é o orçamento 1, que eu peguei ele original. E aqui à minha direita a diferença em percentual de um para o outro. Então de 22,83, 26,98 e assim por diante em cada item do meu orçamento. Tá? Então vou voltar aqui
para minha tela de comparação e assim eu consigo trabalhar esse meu comparativo. Tá? Então vou abrir aqui a opção de fazer esse comparativo por descrição, né? E aqui da mesma forma também ele vai fazer esse comparativo entre as etapas, tá? Porém agora ele vai levar em consideração as descrições. Se as descrições forem as mesmas de uma etapa para a outra, ele vai trazer os valores normalmente. Comparar composições, preços unitários. Tá? Então vou abrir aqui também essa opção. Pronto, nessa opção a gente já vai conseguir fazer o comparativo um pouco mais detalhado, né? Então a gente tem aqui orçamento de referência, que no meu caso é o orçamento 2, tá? Vou ter aqui o orçamento 1, tá? Que é o orçamento que ele está fazendo o comparativo. Aqui ele vai me mostrar a quantidade de composições próprias, a quantidade de composições de bases de referência, o valor dessas composições próprias e o valor das bases de referências. Isso no orçamento 2, que é o orçamento de referência, e no orçamento 1, também os valores abaixo. E aqui eu vou conseguir saber os valores de cada item com seu respectivo código e o valor unitário tanto sem BDI como o valor com BDI e assim por diante em cada item. Aqui no orçamento 1, que é o orçamento comparação, e aqui na tabela de referência, que no meu caso é o orçamento 2. Tá? Então eu posso observar já na minha direita o percentual em diferença ao orçamento de referência. Então tem um recurso que acaba me ajudando a me situar aqui dentro das linhas, né? Então eu passando o mouse, as células elas ficam aí todas verdes, né? Para me orientar, para que eu consiga entender qual seria aí a diferença em relação a um item ou a outro item. No meu caso eu não tenho BDI aplicado ao orçamento, então ele está mostrando o mesmo valor unitário, é o mesmo valor com BDI. No caso de quem tiver já um BDI aplicado, esses valores vão se divergir. E também aqui no comparativo ele vai mostrar um comparativo em percentual ao valor com BDI e o comparativo ao percentual com o valor sem BDI. Voltando aqui para a nossa tela de comparativos, a gente vai ter também a opção de comparar as composições pelos preços totais, já multiplicado pelas suas devidas quantidades. Pronto, e aqui a gente vai conseguir fazer esse comparativo pelos valores totais. Tá? Apesar dele também mostrar o valor unitário, o que é utilizado para o cálculo são os valores totais de cada serviço, de cada composição que está inserida aqui dentro da nossa tela. As mesmas informações de quantidade de composições, do valor dessas composições e o valor das bases de referência, a gente vai ter também aqui nesta tela. Pronto, e aqui eu consigo observar os valores de comparativos aí de uma planilha para outra, de um orçamento para outro. E aqui na nossa coluna também de percentual, a variação de um orçamento para o outro. Feito isso, vamos observar também os preços em relação aos insumos, né? O comparativo dos preços unitários em relação aos insumos. Então, aqueles que costumam trabalhar os seus orçamentos utilizando insumos do tipo serviço ou até mesmo não são adeptos do uso de composições, a opção mais recomendada para que apareçam os itens seria a comparação de insumos. E aqui, da mesma forma como a gente selecionou comparar insumos preços unitários, ele vai mostrar, assim como ele mostrou lá nas composições, a questão dos preços unitários. E aqui a diferença em relação ao orçamento principal. Da mesma forma, ele vai sinalizar em qual linha a gente está posicionando o nosso mouse para que fique fácil a identificação dos valores no orçamento de referência.
Outra forma da gente fazer isso também é fazer a comparação de insumos pelos preços com quantidade. Tá? Então aqui seriam os preços unitários e aqui seriam os preços já multiplicado a quantidade referente a cada orçamento. Tá? Então eu tenho aqui o valor unitário deste item e a sua quantidade aí referente a esse orçamento. E aqui o valor em percentual referente aí aos valores de diferença de um item para outro item, de um orçamento para outro orçamento, que nesse caso seria o mesmo item. Essa seria a forma de fazer o comparativo entre dois orçamentos, um orçamento sendo ele de referência, como é o nosso caso aqui do 2 orçamento comparação, e um outro orçamento que seria utilizado para fazer esse comparativo. Lembrando que, conforme eu tenho um orçamento e eu tenho outro orçamento, ele sempre vai comparar os dois orçamentos, levando em consideração os códigos que são utilizados em um orçamento e no outro. Então, caso eu tenha o código em um orçamento e no outro orçamento eu tenha outro código, eu não vou ter parâmetros para fazer um comparativo que seja leal às informações que estão cadastradas. Então, ele só vai conseguir realizar o comparativo quando eu tenho códigos iguais, por mais que sejam em orçamentos diferentes. E assim, ele consegue identificar que se trata do mesmo item para fazer esse comparativo entre os dois orçamentos. Esse foi o nosso vídeo sobre comparação de orçamentos. Grande abraço e até mais!